Roberto acreditava que a vida era um parque de diversões onde ele era o único dono do brinquedo. Empresário de sucesso, ele desfilava com carros importados e sempre tinha uma novidade jovem no banco do passageiro. Para ele, sua esposa Fernanda era apenas uma peça antiga da casa, alguém que ele mantinha por costume, mas que já não despertava o seu interesse. Roberto era tão arrogante que nem se dava ao trabalho de esconder as traições. Ele deixava rastro de perfumes caros e mensagens no celular só para mostrar que o seu dinheiro comprava a liberdade de ser infiel. Mas o destino, que não olha saldo bancário, resolveu cobrar a conta no meio de uma reunião de diretoria. Roberto sentiu uma dor lancinante nas costas e desabou no chão de mármore, com o rosto pálido e a respiração curta. O diagnóstico no hospital foi um soco no estômago, insuficiência renal aguda e irreversível. O homem que se achava imortal agora dependia de uma máquina de hemodiálise para não morrer em poucos dias. A lógica da futilidade se mostrou cruel. Assim que a notícia da doença se espalhou, as amantes de Roberto desapareceram como fumaça, pois nenhuma delas queria carregar o fardo de cuidar de um homem que agora exalava cheiro de hospital em vez de perfume importado. Fernanda, no entanto, fez o contrário. Mesmo tendo o coração estraçalhado pelas humilhações, ela assumiu o posto ao lado do leito de Roberto, cuidando de cada horário de remédio e monitorando cada batimento cardíaco dele. Em vez de gratidão, Roberto destilava veneno. Fraco e amargo, ele gritava com Fernanda toda vez que ela tentava ajudá-lo a comer. "Você só está aqui para garantir que o meu testamento não mude, não é? Quer ser a viúva rica do ano", vociferava ele, projetando nela a sua própria mesquinhez. Fernanda engolia o choro e continuava o trabalho em silêncio. Ela não ficava por interesse. Ela ficava porque jurou amor na saúde e na doença, e porque, no fundo, ela ainda enxergava o homem bom que Roberto foi antes do poder subir à cabeça. O relógio da vida de Roberto estava correndo rápido, e a única chance dele não virar uma lembrança era um transplante que parecia impossível de acontecer. É de dar um nó na garganta ver uma mulher sendo tratada como lixo enquanto tenta salvar a vida de quem a traiu, não é? A Fernanda é o exemplo daquela força que só quem ama de verdade possui. Se você também está revoltado com a ingratidão do Roberto e quer ver a Fernanda sendo valorizada como ela merece, deixa o seu like agora mesmo para a gente mostrar que a bondade sempre vence o egoísmo. A busca por um doador compatível na família de Roberto foi um fracasso total, e a fila nacional de transplantes era uma sentença de morte para quem tinha apenas semanas de vida. Roberto começou a definhar, perdendo o brilho nos olhos e a força para gritar. Ele percebeu que o seu império não servia para subornar a biologia. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele dormia sob o efeito de sedativos, Fernanda passava as madrugadas fazendo exames secretos em uma clínica parceira, decidida a jogar a cartada mais perigosa e generosa da sua existência para não deixar o pai dos seus sonhos morrer. A mansão de Roberto, que antes era o cenário de festas barulhentas, agora ecoava apenas o zumbido mecânico do aparelho de hemodiálise. O empresário implacável tinha se transformado em uma sombra amarela e frágil, presa a uma poltrona de couro que parecia grande demais para o seu corpo definhado. O médico da família foi curto e grosso. Roberto, a sua compatibilidade com os bancos de órgãos é quase nula e o seu coração não vai aguentar mais 10 sessões. Sem um transplante nas próximas 2 semanas, o seu império não terá mais dono. Para piorar a agonia, Roberto via Fernanda circulando pela casa com uma calma que o irritava. Ele acreditava que ela já estava escolhendo o vestido preto para o enterro, sem imaginar que aquela mulher estava, na verdade, movendo céus e terra em segredo. Fernanda sabia que Roberto, em seu orgulho doentio, jamais aceitaria uma esmola de vida vinda dela se soubesse a verdade. Ele preferiria morrer a admitir que dependia da mulher que ele tanto humilhou. Por isso, ela traçou um plano de guerra. Procurou o Hospital Central e usou o seu nome de solteira nos formulários, exigindo sigilo absoluto da equipe médica sob a ameaça de retirar a oferta se o nome do doador fosse revelado.
Ela passou dias fazendo exames dolorosos, agulhas e tubos, escondendo os hematomas sob blusas de manga longa para que Roberto não desconfiasse de nada, enquanto ela limpava o suor da testa dele todas as noites. O milagre aconteceu numa tarde chuvosa, quando o médico entrou no quarto com uma expressão que misturava alívio e descrença. Roberto, você não vai acreditar, mas um doador anônimo, com compatibilidade de 100%, apareceu e exigiu que a cirurgia seja feita amanhã cedo. Roberto sentiu um surto de adrenalina que não sentia há meses. Ele não agradeceu a Deus ou ao destino. A primeira coisa que ele fez foi dar um sorriso de deboche para Fernanda. Tá vendo? Eu disse que o meu dinheiro resolvia tudo. Alguém na fila aceitou uma oferta gorda e me vendeu a chance de viver. Enquanto você esperava a minha morte para ficar rica, o meu poder me salvou mais uma vez, gritou ele com o pouco fôlego que lhe restava. Gente, é de perder o rumo ver um homem ser tão cego pelo próprio ego, não é? O Roberto está comemorando a vida achando que comprou o rim de alguém. Mas ele não tem ideia de que a pessoa que ele está esculachando é quem vai entrar na faca por ele. Eu quero a opinião sincera de vocês agora. Se você fosse a Fernanda, você teria coragem de entregar um pedaço do seu próprio corpo para salvar um marido infiel e arrogante desses? Ou você deixaria a natureza seguir o curso dela? A Fernanda é um anjo de luz? Ou ela está sendo boba demais? Comenta aí embaixo. Eu doava, ou ele não merece. Quero ver quem aqui tem esse coração de ouro. A logística para a cirurgia foi montada com precisão. Para justificar o seu sumiço durante os dias de internação, Fernanda mentiu para Roberto que sua mãe, que morava no interior, tinha sofrido um acidente e que ela precisava viajar às pressas. Roberto nem olhou para ela ao se despedir. Ele só tinha olhos para os formulários de internação do rim novo. Ele entrou no hospital como um rei que recuperou o trono, enquanto Fernanda entrava pela porta dos fundos, pálida e silenciosa, pronta para abrir mão de uma parte de si mesma para que o homem que ela amava pudesse respirar de novo. O destino estava com o bisturi na mão e a verdade estava prestes a ser escrita com sangue e arrependimento. O Hospital Santa Cruz parecia um tabuleiro de xadrez naquela manhã. Para garantir que Roberto nunca cruzasse com ela nos corredores, Fernanda combinou com o diretor clínico que ela ficaria internada na ala sul, sob um nome fictício, enquanto Roberto ocuparia a suíte presidencial da ala norte. Enquanto o empresário era preparado com todo o luxo e bajulação, Fernanda estava numa maca simples, olhando para o teto branco e sentindo o frio do centro cirúrgico penetrar na alma. Ela sabia que aquele movimento era irreversível. Ela estava perdendo um pedaço de si, mas a esperança de ver o pai de seus filhos recuperado era o que mantinha o seu pulso firme. As luzes do centro cirúrgico acenderam e o tempo parou. Foram 6 horas de uma operação delicada, onde a vida de 2 seres humanos estava conectada por fios de seda e competência médica. A lógica da equipe era precisa. O rim de Fernanda, saudável e movido por uma vontade sobre-humana, foi transplantado para o corpo intoxicado de Roberto, começando a filtrar o sangue dele no exato momento em que as artérias foram ligadas. O corpo podre do milionário recebia a pureza de quem ele mais desprezou. Enquanto Roberto era levado para a UTI para uma recuperação assistida, Fernanda era encaminhada para um quarto de isolamento, sentindo o corte profundo na lateral do corpo arder como um lembrete do seu sacrifício final. 2 dias depois, Roberto abriu os olhos. O semblante amarelado tinha dado lugar a um tom rosado de saúde, e o brilho de autoridade voltou aos seus olhos com força total. Ele sentia uma energia que não experimentava há anos. A primeira coisa que ele fez ao recuperar a fala foi chamar o médico-chefe. Doutor, traga o prontuário do doador. Eu quero o nome, o endereço e o valor que ele quer para nunca mais aparecer na minha frente. Eu não gosto de dever favores a ninguém, ordenou ele, voltando a ser o tubarão dos negócios que acredita que tudo tem uma etiqueta de preço. Ele ainda achava que o rim novo era fruto de uma transação comercial clandestina facilitada pelo seu dinheiro. Gente, o nível de arrogância desse homem é surreal.
Ele acabou de ganhar uma segunda chance de viver e a primeira preocupação dele é pagar para não ter dívida de gratidão. Ele nem perguntou pela Fernanda, que ele acha que está viajando. Vocês acham que o Roberto merece saber a verdade agora? Ou ele devia continuar achando que o dinheiro dele é o Deus do mundo? Comenta aí se você acha que o médico deve abrir o jogo ou manter o segredo da Fernanda até o fim. O médico, porém, não puxou um talão de cheques. Ele tirou do bolso do jaleco um envelope branco, lacrado com cera, que exalava um perfume familiar que fez o coração de Roberto dar um solavanco involuntário. O doador não quer o seu dinheiro, Roberto. Ele deixou claro que o pagamento já foi feito há muito tempo, com juros de dor e silêncio. Ele só pediu que eu te entregasse esta carta assim que você estivesse lúcido, disse o médico, com um olhar de reprovação que Roberto não soube interpretar. O empresário pegou o papel com as mãos agora fortes, sem imaginar que as palavras escritas ali seriam o bisturi que abriria o seu coração de pedra de uma forma que nenhuma cirurgia foi capaz de fazer. Roberto rasgou o envelope com a impaciência de quem espera uma fatura. Mas o que encontrou lá dentro foi um espelho de sua própria alma. No papel de linho, a letra era desenhada, firme e dolorosamente conhecida. Não era preciso ler a primeira frase para o chão daquela suíte presidencial sumir sob os pés de Roberto. Era a caligrafia de Fernanda, a mesma que escrevia os cartões de aniversário que ele nunca abria e as listas de mercado que ele ignorava. A primeira linha da carta foi como um choque elétrico. Roberto, você sempre disse que o meu amor não tinha valor porque eu não tinha o seu saldo bancário. Hoje, eu te dei a única coisa que o seu dinheiro não pôde comprar. O peito de Roberto começou a arfar, os aparelhos ao redor começaram a apitar, denunciando o batimento cardíaco descontrolado. Ele leu as palavras dela, que explicavam que ela nunca viajou para o interior, mas passou cada segundo dividindo o mesmo hospital que ele. Eu não fiz isso por caridade. Eu fiz porque o nosso sangue agora é um só, literalmente. Eu te dei o meu rim para que você tenha tempo de descobrir que o homem que eu amei ainda existe por baixo desse terno caro. Cuide bem dele, porque é um pedaço da minha vida que agora bate dentro de você, escreveu Fernanda. O empresário sentiu uma náusea de si mesmo que nenhum remédio poderia curar. Ele lembrou de cada traição, de cada grito e de como a chamou de interesseira enquanto ela estava sendo preparada para entrar na faca por ele. Num surto de desespero e adrenalina, Roberto fez o que os médicos proibiram. Ele arrancou os eletrodos do peito e tentou se levantar da cama. A dor do corte da cirurgia o atingiu como uma facada, mas o remorso era muito mais forte. Fernanda, onde ela está? Chamem a minha esposa! Ele gritava enquanto as enfermeiras entravam correndo no quarto para contê-lo. Ele não queria mais saber de relatórios de alta ou de reuniões de milhões. Ele percebeu que era o homem mais pobre daquela cidade, pois possuía tudo, mas não merecia o ar que respirava se não pudesse pedir perdão para a mulher que o resgatou do abismo. Gente, é de cair o queixo. O Roberto descobriu que o rim comprado foi na verdade um presente de sacrifício da mulher que ele mais humilhou na vida. O mundo não gira, ele capota de um jeito que destrói o orgulho de qualquer um. Agora eu pergunto para você. Um pedido de perdão é suficiente para apagar anos de traição e humilhação, só porque ela salvou a vida dele? O Roberto merece essa segunda chance ou a Fernanda deve seguir a vida dela com o orgulho de quem foi maior que o erro dele? Comenta aí o que você faria se acordasse com um pedaço de quem você traiu dentro de você. Ignorando as ordens médicas e os pontos que ameaçavam abrir, Roberto empurrou a enfermeira e se arrastou até uma cadeira de rodas que estava no corredor. Ele exigiu saber onde ficava a ala sul, o esconderijo que Fernanda usou para salvá-lo em silêncio. Para garantir que ele não desmaiaria no caminho, ele apertou o próprio ferimento com as mãos, usando a dor física para manter a mente focada no seu único objetivo: encontrar a mulher que ele quase matou de desgosto e que agora era a dona do seu fôlego. A corrida pelo corredor do hospital era o início de sua maior negociação, mas desta vez, a moeda de troca era a sua própria humanidade. O barulho das rodas da cadeira de rodas no piso de granito do hospital parecia o cronômetro de uma última chance.
Roberto ignorava a pontada aguda em seu lado direito, a mesma onde o rim novo, o rim dela, começava a pulsar. Para garantir que ninguém o impedisse de chegar à ala sul, ele usou o resto de sua voz de comando para afastar os seguranças, entrando no quarto 402 com uma mistura de pavor e reverência que ele nunca sentiu na vida. O quarto era simples, silencioso e banhado pela luz fraca do final da tarde. Lá, deitada sob lençóis brancos e com o rosto pálido como o mármore, estava Fernanda. Ela parecia tão pequena e frágil, ligada a aparelhos que antes mantinham apenas ele vivo, que Roberto sentiu o último resquício de sua arrogância ser esmagado pela realidade. Ele parou a cadeira ao lado da cama e, sem conseguir dizer uma palavra, pegou a mão dela. A mão que tantas vezes ele empurrou, agora era a única âncora que o prendia à sanidade. Fernanda abriu os olhos devagar, sentindo a presença dele. Ela não sorriu e nem reclamou. Ela apenas o olhou com uma paz que vinha de quem cumpriu uma missão divina. Você quase morreu para me dar esse presente, Fernanda. Eu fui um lixo. Eu fui o menor dos homens e você me deu a sua própria vida, sussurrou Roberto, as lágrimas grossas lavando o seu rosto e caindo sobre a mão dela. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão do hospital, ignorando o perigo de abrir os pontos, apenas para encostar a testa no colchão dela e implorar por uma misericórdia que ele sabia que não merecia. A mudança de Roberto não foi apenas um susto de hospital. Foi uma cirurgia na alma que a medicina não consegue explicar. Para garantir que o seu arrependimento fosse provado com atitudes e não apenas com palavras, Roberto deu ordens ali mesmo para que todos os seus contatos com o passado fútil fossem bloqueados e que metade da sua fortuna fosse transferida para um fundo de apoio a transplantes para quem não tem dinheiro. Ele entendeu que o rim que pulsava nele agora não vinha de um contrato de venda, mas de um contrato de amor que ele tentou rasgar e que Fernanda decidiu colar com o próprio sangue. A vida de Rei da Noite morreu naquela mesa de cirurgia e, no lugar dela, nasceu um homem que agora sabia que o verdadeiro luxo é ser digno de quem te ama. A história da Fernanda e do Roberto prova que o mundo não gira. Ele capota para ensinar que o amor de verdade não tem preço, mas tem sacrifício. Quem diria que o homem que traiu e humilhou a esposa seria salvo justamente pelo pedaço dela que ele tentou desprezar? Você também acredita que as pessoas podem mudar de verdade depois de um choque de realidade desses? Ou a Fernanda deveria ter deixado o Roberto colher o que plantou? Se você ficou com o coração na mão com esse final, onde o perdão venceu o ódio, deixa o seu comentário final celebrando a nova chance desse casal. Meses depois, a cena final mostra Roberto e Fernanda caminhando no jardim de casa. Ele não usa mais ternos de $1000 para impressionar amantes. Ele usa roupas simples e tem o olhar focado nela. Quando eles se olham no espelho da sala, não veem apenas um casal rico. Eles levantam as camisas e veem lado a lado as cicatrizes idênticas em seus corpos. Aquelas marcas não são de dor, são as assinaturas de uma aliança que nem a morte conseguiu quebrar. Roberto aprendeu que o seu maior sucesso não foi o seu império, mas ter sido perdoado pela única mulher que viu nele algo que valia a pena salvar. A vida continuou, mas agora com um novo ritmo. O ritmo de 2 corações que batem por causa de um único ato de coragem. No jogo da vida, o Roberto perdeu o orgulho, mas a Fernanda jogou a moeda do amor e acabou ganhando uma família de verdade de volta.